não define metas, você tem ideia se você realmente anda atingindo seus objetivos? E é disso que a gente vai falar hoje na live. Nós vamos hoje planejar as nossas metas. Olha que coisa boa! Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema que foi pedido aí por algum de vocês, pra gente falar aí um pouquinho sobre planejamento. A gente viveu aí, passamos por dois anos praticamente, onde as nossas metas não foram alcançadas, nossos sonhos não foram realizados, alguns frustrados aí no meio do caminho. E isso aconteceu de deixar a gente um pouquinho desmotivado, né, para planejar nossas metas. Então, hoje eu vou passar para vocês algumas técnicas, algumas dicas, algumas coisas que eu faço o meu planejamento, que eu fiz o meu planejamento esse ano. Comecei a fazer na semana passada, dia 30 mais ou menos. E aí vou aqui passar isso pra vocês, tá bom? Porque o que a gente vai fazer hoje? Por que tem que pegar papel e caneta? Porque é legal que você anote, certo? Que você anote aí o que a gente vai falar. Pra quando você for realmente fazer o seu planejamento, deixa eu desligar aqui a música. Para quando você for fazer de fato o seu planejamento, você tá com aquelas dicas que a gente falou fresquinho na cabeça, tá bom? Tem pessoas que já vai pegando carona e já vai fazendo mesmo o seu planejamento, não tem problema nenhum. Você já pode ir fazendo. Eu sei que tem pessoas que ainda não fizeram de forma alguma e algumas já colocaram algumas metas. Fala aí pra mim quem já traçou pelo menos aí 2 metas no mínimo para esse ano. E quem, por acaso, ainda não fez o planejamento? Vai fazer hoje, vai fazer ainda esse mês, mas ainda não começou a fazer. Eu não sei se acontece com vocês, mas pra mim, o mais difícil é começar. É sentar na cadeira, sentar o bumbum na cadeira e começar a escrever. Mas eu, particularmente, depois que eu consigo fazer isso, ultrapassar essa barreira, pronto. Minhas ideias fluem, eu coloco uma música, sabe? E vai longe. Mas, pra chegar nesse processo, às vezes demora. Isso pode estar acontecendo com você, tá? Então, pra quem não me conhece, o meu nome é Iana Wayne, eu sou psicóloga, tá? Sou formada em programação neurolinguística. Tenho uma empresa de treinamentos, a Mutase Evolução Humana, onde a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, que a gente trabalha na vida pessoal, na vida profissional. Sou coach também, que por sinal é uma ferramenta valiosa, que trabalha de perto aí as metas. Fala uma coisa pra mim, o que é meta pra você? O que é meta pra vocês? O que são metas? O que vocês acham que são metas? Uma pessoa que fala assim, nossa, o meu sonho é colocar aquele biquíni de lacinho. Nossa, o meu sonho é usar aquela roupinha que tá ali guardada no guarda-roupa. Isso é um sonho ou é uma meta? Fala aí pra mim. Eu tenho a sensação que sonho é uma coisa que muitas vezes parece muito distante, sabe? Parece muito longe. Ai, o meu sonho é usar aquele biquíni de lacinho. Mas aí é o meu sonho, tá muito distante usar aquele biquíni de lacinho. São coisas que parecem impossíveis, são coisas que parecem muito distantes. Então, entre o sonho e um plano de ação, existe aí uma distância enorme, certo? Existe uma distância, assim, gigantesca. Então, tem muitos sonhos, tem muitas pessoas que sonham mais, mas não realizam. E, às vezes, não realizam, primeiro, porque não é tão importante. Quando eu falo assim, meu sonho é usar aquele biquíni de lacinho. Às vezes, eu falo isso da boca pra fora. Nem é o meu sonho de verdade. Porque eu nem vou traçar metas pra isso, eu nem vou fazer uma alimentação saudável, eu nem vou... Eu só falo. Então, às vezes, ficou até um pouco, assim, meio banalizado você falar de sonhos. Porque muitas vezes se torna algo que é muito distante, que você não tá afim de pagar o preço por isso, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui são metas. Eu prometi para vocês que eu ia fazer de forma leve, que ia ser uma forma mais descontraída, uma forma que qualquer pessoa que assistisse essa live pudesse sair daqui com uma visão diferente para poder escrever isso.
Então, enquanto eu vou falando, se for tendo insight, se for caindo alguma ficha, já escreve, já anota isso, certo? Já vai aí anotando tudo. Se de repente você não sabe, Ana, eu não tenho. Acontece, gente, de verdade. Às vezes você não sabe, eu não sei o que eu quero, eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei quais são as minhas metas para esse ano. Eu tô assim sem ideia, tô sem saco, tô com preguiça, tô sem ânimo, tô desmotivada, passei por uma barra aí na minha vida. Se você tá nesse nível, certo? Você vai parar um pouquinho quando você for fazer o seu planejamento, você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar, entendeu? Imaginar como seria se você tivesse metas, o que você quer de verdade, como que você quer estar ao final do ano, entendeu? Você pode também pensar sobre isso. Poxa, como eu quero chegar ao final do ano? Ao final desse ano, como eu quero chegar? Porque por mais que você não tenha algo em mente hoje, assim, pé e bufo, mas você tem uma vaga ideia de como você quer chegar. Não tem? Com certeza você tem, tá? Então você vai visualizar isso e imaginar como que você quer chegar. E é exatamente por essa visão que você vai fazer o que tem que ser feito, tá certo? Então, pra você que acha que não sabe de metas, não tem ideia, tá em dúvida, não sabe como fazer, pensa nisso. Visualiza como que você quer chegar ao final do ano, tá certo? Por que é tão importante a gente visualizar? Vocês sabiam que para a neurociência, o nosso cérebro, ele não distingue o que é imaginário e o que é realidade? Quer um exemplo disso? Quando a gente vai ao cinema, tá? Você vai assistir um filme. E aí, de repente, um filme de terror, um assassino vai lá e corta o pescoço da mulher. Dependendo, né? Eu detesto filme de terror. Então eu já dou logo um salto, eu já fico logo nervosa, meu coração já acelera, parece que vai assim, pular. Gente, o meu racional sabe que aquilo ali não é realidade. Não é verdade? Ali é um filme cheio de efeitos especiais. E por que a gente sente toda essa sensação como se fosse real? Então é isso, o nosso sistema límbico, né? Ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Então anota isso aí. Seu cérebro, ele não sabe o que é real e ele não sabe o que é imaginário. Então se você fecha os olhos e você visualiza aquilo ali todo dia, força do pensamento, quanto mais detalhes você der nessa visualização, quanto mais cor, tamanho, som, tudo isso vai fazer a diferença, tá? Quando a gente tá sonhando, quantas vezes você acorda no meio da noite assustada, chorando? Quem já aconteceu isso? De acordar tendo certeza que aquilo ali foi verdade. Você tinha certeza que você não estava sonhando, que era verdade. Entende? Então, visualização é muito importante. O nosso cérebro, ele envia mensagens para o seu corpo. Tá? Então, por isso que você sente. Quando você vê lá o exemplo do filme que eu falei, do assassino que vai cortar o pescoço de alguém, você se assusta mesmo sabendo que aquilo ali não é real, tá? Então isso de visualizar, de fechar os olhos, faz toda a diferença nesse processo. Então isso é uma técnica que a gente utiliza na programação neurolinguística, nós temos até treinamentos onde a gente utiliza essa técnica. Eu utilizo essa técnica na terapia, de você poder visualizar. Tá? Então isso tem assim um poder enorme. O nosso sistema límbico, ele não faz essa distinção. Isso já é uma super dica, tá? Visualização. Então o que a gente vai fazer? Você vai agora pegar um papel, uma caneta, tá? E eu quero que você escreva, pra gente começar aí, uma frase de afirmação. Quem me conhece sabe que eu adoro afirmação, né? Eu acredito muito no poder de afirmação. Pode ser uma frase de afirmação, uma profecia, algo que você acredita, que você deseja para esse ano. Fala aí, escreve aí algo que você quer muito para esse ano, uma frase de afirmação que vai te acompanhar todos os dias, que você vai olhar no espelho, você vai acordar e você já vai falar aquela frase. Aí pensa como ficar melhor para você, tá?
eu sou capaz de realizar, eu sou realizadora, eu corro atrás das minhas metas, eu vou realizar as minhas metas, eu me permito viver as minhas metas, eu me permito ser feliz, eu me permito ser amada, eu me permito ser cuidada. Coloca aí uma frase de afirmação. Eu permito cuidar de mim, eu permito deixar que os outros cuidem de mim, enfim. Coloca aí uma frase para começar, certo? Isso aí já vai dar aí um impacto. Falando aqui eu anotei até aqui para falar para vocês essa questão da visualização, como a gente pode também usar ao nosso favor. E eu falo muito sobre autoestima, né? Então não tem como eu pensando sobre a live de hoje, eu vou falar isso. Quando a gente imagina imagens, né? Quando a gente pensa em imagens mentais, olha só a gente poder utilizar isso para estimular o nosso potencial. Então, uma reflexão que eu quero deixar é: qual é a imagem que você está criando de você mesmo? Da sua autoimagem. Quando você fecha os olhos, o que que você vê? Quem é você? Qual é a sua autoimagem? Porque se você se vê feia, incapaz, insegura, o tempo todo colocando defeito em você, falando agora do aspecto físico, se você acha que você não é capaz, se você acha que você não vai realizar, que não adianta você traçar metas, porque você não vai chegar onde você deseja. Lembra? Nosso sistema límbico, ele não distingue o que é real e imaginário. Então você realmente vai acreditar que você é essa pessoa, tá certo? Então vamos usar o poder da visualização ao nosso favor. Vamos criar imagens que você pode, que você é capaz, você chegando lá e realizando aquela meta, você fazendo tudo que você deseja, tudo que você almeja. É isso que você tem que visualizar. Mesmo que você esteja descrente, mesmo que você não esteja legal, imagina. E aí você vai imaginar colocando cor naquela imagem, brilhos, sons, tudo isso. Tudo isso vai fazer parte. Imagina se você fizer isso todos os dias, gente. Todos os dias você criar uma autoimagem positiva de você. Olha só o que vai acontecer. Né? Do mesmo jeito que se todo dia você criar imagens negativas de você, o seu cérebro, você vai acreditar nisso. Tá certo? Então foi só aí um parênteses. Mas vamos lá. Escreveu a frase de afirmação, aquela profecia, algo ali forte para você começar. A gente vai colocar algumas áreas, certo? E aí eu vou sugerir para vocês. Iana, é obrigatório fazer dessas áreas? Não, não é obrigatório. Por exemplo, até ano passado, eu sempre fazia de 5 áreas da minha vida. Física, familiar, social, financeira, profissional. Eu sempre fiz dessas. Nesse ano, eu me permiti expandir mais, eu decidi detalhar mais, eu estudei mais sobre o assunto, eu busquei e aí eu decidi que ia fazer diferente, certo? Então eu vou passar para vocês a forma que eu aprendi, a forma que eu fiz agora. Então eu fiz o quê? 10 áreas. Eu vou até colocar aqui para vocês verem como é que eu coloquei, ó, tá vendo? Coloquei aqui o planejamento e todas as áreas que eu queria trabalhar, certo? Por exemplo, eu vou ler aqui pra vocês. E aí você pega o que você quiser pra você. Escreve, tá? Espiritual, a saúde física, saúde familiar, intelectual, se eu estiver falando rápido, vocês me avisem. Intelectual, conjugal, profissional, financeira, social, filhos e emocional, tá? Então eu escolhi, então foram 10, né, gente, que eu falei? Isso, foram 10. No meu caso, eu coloquei amigos dentro da familiar, tá? Mas se você quiser, você pode aí separar, não tem problema. Eu vou repetir, tá? Espiritual, física, que é a nossa saúde física, familiar, ligeirinha, familiar, intelectual, conjugal, profissional, financeira, social, filhos
e emocional. É muito importante o emocional. Era algo que eu não colocava, tá? Tem muitas aqui, olha só, eu dobrei, gente. Eu sempre fazia de 5. Eu dobrei esse ano, tá? Então, o que eu sugiro que vocês façam? Coloquem no caderno isso que eu tô falando, vai anotando e depois você vai fazer o seu planejamento, tá certo? Pensou na sua frase, sua profecia, sua frase de afirmação, o que você quer para esse ano? Pensou nessa frase, escreveu as áreas que você vai trabalhar. E Ana, agora o que é que eu vou colocar em cada área dessa? Porque agora eu não tenho a mínima ideia do que é que eu vou escrever, tá? Então, olha só. Você vai escrever o que seria a espiritual. Quem sabe aí o que seria a espiritual? O que você pode colocar na espiritual? É uma área que a gente muitas vezes negligencia, não é verdade? Eu mesmo não colocava um planejamento especificamente para a área espiritual, tá? Para as pessoas que entraram agora, fala do ponto de afirmação, verdade. Para quem tá chegando agora, gente, sejam bem-vindos, tá? A gente começou a fazer aqui o nosso planejamento, ainda estamos iniciando. Pega papel e caneta, escolhe uma frase para você, uma frase de afirmação, uma frase forte, uma frase que vai aí, ó, determinar o teu ano. Por isso que eu digo até que às vezes é uma profecia mesmo, tá? E aí, pensando aqui na saúde, todo mundo anotou a saúde, todo mundo ok com as áreas que eu falei. E Ana, posso acrescentar outra? Pode. E Ana, posso tirar alguma dessas? Pode também, sem nenhum problema, fica à vontade. Essas aqui foram as que eu coloquei. Então, a primeira que a gente vai falar aqui, e aí você pode escrever exemplos dessa área específica, e aí depois você vai fazer, tá certo? Com calma. Seria a espiritual. Muitas vezes a gente negligencia, a gente deixa de lado essa área que é tão importante. E, gente, é impressionante o número de pessoas que chegam pra mim falando que estão muito bem, né, emocionalmente, com as suas emoções, mas ao mesmo tempo sente um vazio enorme dentro de si. É muito comum isso acontecer, certo? E eu costumo muito falar que pode ser que esse vazio possa ser preenchido justamente por esse lado espiritual. Então, assim, tem alguns cientistas que falam que eu e você, a gente precisa alimentar e fortalecer esse lado espiritual. Tem alguns estudos também que falam que pessoas que têm esse lado fortalecido, esse lado espiritual, elas tendem a ter menos síndrome do pânico, ansiedade e depressão, tá? Então, olha como é importante. E Ana, mas se é verdade, isso não é? São estudos que falam, gente, certo? Aí vocês pesquisem, vejam as pessoas que vocês conhecem, mas tem pesquisas que dizem isso, estudos que falam isso, que quando a gente está alimentado, o lado espiritual fortalecido, é mais difícil a gente ter algumas doenças, como síndrome do pânico, ansiedade e depressão. Então, ou não é importante trabalhar esse lado espiritual. E aí você pode colocar, ler a Bíblia, participar da igreja, seja qual for a sua religião, não tenho religião, mas com certeza tem algo que você acredita, algo que te deixa em paz, algo que te deixa bem. E se por acaso não tem, talvez seja o momento de você ter. Que esse ano de 2022 você possa fazer de coisas diferentes, que você possa fazer algo diferente, tá? E que comece por esse lado espiritual, tá bom? E aí na outra, a gente vai falar, qual foi a outra que eu falei, gente? Foi a física. O que é a física? Saúde física é tudo que está relacionado ao seu corpo. Quanto que você pesa? Se você faz atividade física. O que você deseja para a sua saúde física hoje? Qual é a meta que você quer hoje? Então é importante você pensar em como você está hoje. Olha como é necessário a gente ter ideia do estado atual. Poxa, qual é o meu estado atual hoje na minha saúde? Estou sedentária? Não estou? Estou me alimentando ruim? Faz séculos que eu não faço um exame? Faz séculos que eu fico adiando ir naquele médico lá que eu tenho que ir?
não consigo nem me olhar no espelho, não tô legal. Entendeu? Você sabendo como você tá, fica mais fácil você saber onde você quer chegar. Então, pense em metas em relação à sua saúde física. Onde que você, o que que você quer. E do lado de cada uma dessa meta, você vai colocar uma ação, um plano de ação. Porque como eu falei no início da live, entre o desejo, o sonho, o objetivo, a meta e a realização, há uma distância enorme, certo? No meu caso, que eu fiz aqui no caderno, eu vou mostrar pra vocês, eu coloquei, ó, a física, porque não dá pra ver muito bem, tá vendo? E coloquei aqui, ó, nesse post-it, o que eu tenho que fazer, certo? E aí você pode pegar, assim, ó, esses bloquinhos, ou de repente não, você já pode escrever direto, tá? Eu já tenho muito na mente, quando eu penso na meta, eu já vou logo na ação, já tá muito no meu inconsciente. Então, quando eu escrevo, ó, por exemplo, o meu primeiro que eu escrevi aqui, academia no mínimo 5 vezes na semana. Isso é uma meta pra mim, tá? No mínimo, eu tenho que treinar 5 vezes na semana, faça chuva ou faça sol. Isso é um mínimo, pode ser mais, tá? E aí eu já coloquei o que eu vou fazer. Acordar às 6 e pouco da manhã e tal. Eu já coloquei, eu já fui escrevendo o que eu iria fazer. Não adianta você ter metas e não colocar o como. Não adianta, tá? Porque não vai ser palpável isso pra você. Então, colocou a meta ao lado, escreve como. Eu coloquei esse exemplo aqui do post-it só pra vocês verem, tá? Mas pode ser por escrito também. Então, colocar o como é muito, muito, muito importante, certo? E depois da saúde física, você vai agora trabalhar a sua área familiar. A área familiar, você vai colocar o tempo, a qualidade que você se dedica às pessoas que você ama, ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos. Se quiser, pode incluir os amigos. Tá? O que você vem se dedicando a essas pessoas? Talvez seja o momento aí de perdoar alguém, de brigar menos com os irmãos, de ser mais carinhosa, de ser mais carinhoso, de ouvir mais as pessoas que estão contigo na tua casa. Então, tudo que você tiver em relação à meta, à sua família, você pode colocar aqui nessa área, tá bom? A outra área que a gente vai falar é a intelectual. O que é a intelectual? Tudo que for de conhecimento, cursos, aula, que conhecimento você quer adquirir hoje em 2022, esse ano, 2022, quais são os conhecimentos que você quer ter hoje? O que você acha que você precisa adquirir esse ano de 2022 que vai fazer a diferença nos teus resultados? Então, por exemplo, eu coloquei aqui na minha saúde, eu gosto de dar exemplos porque aí fica melhor, né, para você até pensar um pouquinho no seu. Então, na minha saúde intelectual, uma das minhas metas foi ler mais, né? No mínimo 10 minutos ao dia, 5 vezes na semana, tá? Essa foi a minha meta. Percebe que eu não coloquei todo dia, eu coloquei 5 vezes na semana. Então, é o mínimo. 5 vezes na minha semana eu vou ter que ler pelo menos 10 páginas, 10 minutos, certo? Agora, olha só, imagina uma coisa. Você tem um livro de 200 folhas. Imagina aí se todo dia você lê 20 páginas. Você só tem 10, você quer ler aquele livro de 200 folhas em 10 dias. 200 folhas você quer ler, eu vou ler esse livro aqui em 10 dias. Gente, se você ler 20 páginas por dia, é isso? O pessoal aí da matemática, é isso, né? Se você ler 20 páginas por dia, você termina. É ou não é mais fácil falar que vai ler 20 páginas por dia em 10 dias do que falar que vai ler 200 páginas? Olha como 20 páginas é mais leve, soa mais leve aos nossos ouvidos, né? Do que falar, eu vou ler 200 páginas. Não, você vai ler 20 páginas. 20 páginas por dia. Entendeu? No mínimo. Isso é o mínimo. Se você tiver mais tempo, você pode ler 25. Ou seja, em 10 dias você terminou um livro de 200 folhas. Tá? Então,
Percebe que quando a gente coloca meta, fica até mais fácil o nosso entendimento. Então, na intelectual, você vai colocar tudo que for relacionado a conhecimento, ao teu intelecto. O que que você precisa fazer para ter mais conhecimento neste ano. E a outra é a conjugal. Se você é casada, se você tem namorado, se você tem um paquera, se você tem alguém aí do seu lado e você tem alguma meta em relação a isso, é uma grande oportunidade de você colocar aqui, tá? E Ana, eu sou solteira, estou na pista, no momento não tenho ninguém. Se for para você relevante, né? Se tem no teu coração que você quer encontrar uma pessoa, que você pretende esse ano de repente encontrar alguém especial, abrir o seu coração para alguém, se você percebe que você está muito fechada, muito travada, com medo, com inseguranças, que muitas vezes vem de algo que já vivenciou no passado, é uma oportunidade também de você colocar como meta. Não é vergonhoso a gente colocar isso, entendeu? E se você deseja melhorar o relacionamento com teu esposo, com tua namorada, coloca aqui também isso como meta, tá bom? Intelectual, livros e cursos com a Mutase, é isso mesmo. Curso com a Mutase. Procura aí, @MutaseOficial, tá, gente? Lá vocês vão encontrar aí diversos cursos de desenvolvimento pessoal, diversos cursos também para trabalhar aí o teu intelectual, tá bom? E aí, depois da conjugal, a gente vai para profissional. Na área profissional, você vai colocar o que for ligado ao seu trabalho, certo? Se você está satisfeito, primeiro você vai pensar como é que está o seu estado atual. E aí você vai pensar onde você quer chegar no seu profissional. Quanto que você quer estar ganhando no seu trabalho, no seu profissional, com esse trabalho. Se você está feliz, se você almeja mudar de emprego, mudar de empresa, se você deseja mudar a sua carreira, se você realmente faz o que você gosta ou se você só está trocando tempo por dinheiro, porque a gente sabe que acontece também, né? Muito bom. Programação neurolinguística, Márcio, vale muito a pena fazer assim a formação. Inclusive a Mutase, no segundo semestre, nós vamos ter aí a formação em PNL, viu? Então, profissional, tudo que for em relação ao seu profissional, ao seu trabalho. E Ana, mas hoje eu não trabalho. Eu sou estudante, eu estou estudando para concurso, eu não trabalho. Não tem nenhum problema. Se você tem uma meta em relação a isso, você vai colocar. Ah, eu não trabalho, mas eu estou estudando, eu quero passar no concurso, certo? Quando é o concurso? Quando que você vai querer fazer a prova? O que você precisa fazer para passar nesse concurso? Certo? E a outra é a financeira. Na financeira, você vai colocar lá tudo que for em relação, gente, ao seu financeiro, ao seu bolso, certo? Que é algo que é muito importante também a gente ter conhecimento disso. Então, se você deseja ganhar mais, ter uma nova fonte de renda, né, ter aí um plano B para você, ter abrir um novo negócio, dobrar o faturamento da sua empresa, ou ser promovido também no local que você trabalha, também pode pôr no financeiro. Se você deseja trocar de carro ou comprar um carro, se você deseja comprar um apartamento, se você deseja fazer uma viagem com a tua família, mas para isso você precisa alinhar o seu financeiro. Se você tem uma meta, viajar com a minha família, e o como que você vai fazer essa viagem requer uma programação financeira, você coloca aí nessa área financeira. O que é que você precisa fazer? Olha, você tem uma viagem para novembro. Vou viajar em novembro para Gramado. Ver lá o Natal de Luz com minha família. Ok. O que é que você precisa fazer desde hoje? A partir de hoje, desse mês de janeiro, o que é que você vai fazer para ter essa viagem? É procurar uma agência? É procurar passagem todo final de semana? É economizar 10% do meu salário? Enfim, o que é que você vai fazer? Tá? Porque às vezes, por que eu gosto depois eu vou falar algumas características para vocês fazerem essas metas, que isso aí é o que vai fazer toda a diferença, tá? Por que eu gosto de ser bem específico? Primeiro porque isso vai te ajudar, não vai ficar uma coisa muito aberta. Quando a gente pensa, eu vou viajar para os Estados Unidos em dezembro.
Às vezes, para algumas pessoas, isso pode ser muito distante. Para outras, não. Entendeu? Mas se você se programa, se você faz um planejamento, eu vou tirar o meu visto, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo, eu vou precisar procurar um hotel, eu vou precisar... Programação, planejamento. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas por falta de planejamento. Nem sempre é falta de dinheiro, viu? Às vezes é só planejamento. Às vezes você vê pessoas que estão conhecendo vários países, que estão fazendo várias coisas, abrindo negócios, e porque ela se planejou. Porque ela tem organização, ela sabe onde investir, ela sabe onde focar a energia dela, onde focar a atenção dela. Por isso que é tão importante a gente fazer meta, é tão importante a gente planejar o nosso 2022. Porque aí o seu foco, a sua energia vai estar direcionada às coisas certas. Gente, durante muito tempo, eu queria abarcar assim, abraçar, dar conta de tudo. Esses meus 2 braços aqui, minhas 2 pernas, não dá. Então eu colocava a minha energia e o meu tempo em 10 coisas ao mesmo tempo. Não dá, entendeu? E quando você coloca a sua energia e o seu tempo naquilo ali que você se determinou para fazer, olha só a energia que vai estar gerando ali. Entendeu? Então por isso que é importante a gente planejar isso. Porque se eu não sei o que eu quero, já dizia lá Alice no País das Maravilhas, né? Perdidinha. Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar vai servir. Tá certo? E aí, depois da financeira, você pode também, eu coloquei a social. A área social, gente, é o servir. É o servir ao próximo. É você ajudar pessoas que, assim, não tem nada pra te dar, tá? No sentido material. Porque como ajudar nos engrandece, como ajudar nos torna uma pessoa melhor e como a gente aprende, tá? Mas você fazer isso sem interesse nenhum, você fazer de coração, ajudar o próximo sem olhar a quem, né? Fazer o bem sem olhar para quem. Então, nessa saúde aí, nessa área social, coloca exatamente o servir. O que você quer fazer esse ano de 2022 diferente? O que você pode ajudar as pessoas? Seria, de repente, doar uma cesta básica por mês? Seria, de repente, tirar aí suas roupas, coisas que você não usa mais, lençol, toalha. Uma coisa que você pode fazer é quando você estiver fazendo o seu supermercado, colocar, de repente, alguma coisa a mais, um alimento a mais, 3 alimentos a mais, alimentos não perecíveis, coloca dentro do seu carro. Hoje eu vou entregar isso para quem Deus tocar o meu coração. Para quem eu sentir no meu coração que eu devo dar, eu vou entregar. Olha, pode ter certeza que você vai sair no seu carro, na rua, no ônibus, na sua bicicleta, na moto, e você vai encontrar alguém para doar isso, né? Doar sangue mais vezes, excelente. Entendeu? Doar sangue também é uma forma de ajudar o próximo. O pessoal tá falando aqui, hoje eu divulguei a rifa de um amigo e ele vendeu tudo. Poxa, que massa. Exato, Renata, com certeza. Só a gente ouvir, conversar com as pessoas, gente, já faz toda a diferença. Pra você, talvez pareça não ser nada isso, mas pras pessoas, os nossos ouvidos ali já faz toda a diferença. Aquela pessoa se sentir especial já faz a diferença. Porque hoje, todo mundo que tá aqui nessa live, quando a gente quer conversar com alguém, muito provavelmente você que tá aí, você tem alguém, não tem? Não tem um ombro amigo pra conversar, alguém pra desabafar, pra ligar e contar, mulher, aconteceu isso, isso e aquilo, não sei o que, você tem, tá? Você tem alguém, nem que seja o seu cachorrinho, você conversa com alguém. Mas essas pessoas, elas não têm ninguém. Então, só você de disponibilizar seu tempo já vai valer muito, tá bom? E aí, a outra área são os filhos. Essa foi uma área que eu acrescentei este ano no meu planejamento. Ele não estava. E aí, é algo que você pode colocar. Por exemplo, se você já tem filhos, você pode colocar metas que você deseja para melhorar o relacionamento com teus filhos, a convivência com teus filhos, a educação dos teus filhos. Entendeu?
Ai, a minha meta aqui nos meus filhos é que eu só vou ser feliz, eu só vou ser realizada quando meu filho se formar. Não rola, tá, gente? Isso aí. Até porque para ele se formar vai depender muito dele. Talvez mais dele do que de você. Lembra? Coloca uma meta aí que dependa de você. Vamos falar um pouquinho disso, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar aí de características. Eu acredito que eu anotei aqui umas 6 características pra gente fazer boas metas, certo? Tem filhos, coloca aí metas para melhorar. Não tem filhos, mas deseja ter filhos, é uma oportunidade de você colocar meta para isso. Quando que você quer ter filhos? Quando que você quer se programar para ter filhos? Ah, é em novembro? É em fevereiro? Quando que eu vou fazer isso? O que é que eu preciso fazer? Que suplementos eu tenho que tomar? Que médico eu tenho que procurar? Percebe? Então isso também, se a gente puder fazer um planejamento, não é melhor? Então, e se você, Ana, jamais agora, não tô nem pensando nisso nesse momento, não quero nem falar nisso, não coloca nada. Não tem problema. Você não tem meta para filhos hoje. Tá tudo certo. Mas se você tem algo, não, Iana, eu quero ter aí filhos daqui a 5 anos. Aí coloca também. Tá certo? Iana, eu quero ter, não tenho ninguém, não tenho nem namorado, nem esposa, mas eu quero. Então coloca aí como meta, né? Joga aí pro universo. Certo? Eu costumo dizer, ó, que o universo, Deus, ele tem um ouvido grande. A gente que tem a boca pequena. Anota aí essa frase, ó. O universo tem um ouvido grande. Nós que temos a boca pequena. Então vamos falar mais, tá bom? E a outra, a última que eu coloquei foi a emocional. É muito importante a gente colocar essa área emocional. Por quê, Iana? Porque, gente, nossas emoções são os que nos guiam o tempo todo. Não é verdade? Se você tá bem emocionalmente com as suas emoções, você vai estar no seu trabalho bem, nos seus relacionamentos você vai estar ok, você vai estar bem. Como se você também não estiver legal, tudo isso vai afundar também, tá? Então, se você quiser colocar aí, tô precisando fazer terapia, tô precisando fazer uma terapia de grupo, tô precisando assistir mais vídeos na internet, tô precisando investir em cursos, em treinamentos que trabalham o nosso emocional. Inclusive, a Mutase tem um treinamento que é o FLT, Falcon Leader Trainer, que é só trabalhar as emoções, medo, raiva, tristeza e alegria. Foco só nessas emoções, tá? Então, quem quer esse ano de 2022 expandir, melhorar, transformar o seu emocional, procura aí @Mutase Oficial ou @Mutase Ceará. Se você é de Fortaleza, eu sei que tem pessoas que não são. Tem aí o Mutase Ceará. Vamos ter um treinamento. Esse mês temos treinamento e ele é focado no emocional, tá? Ó, o pessoal aqui que fez, coloca aí quem fez o FLT, gente. Coloca aí o que foi pra você, se realmente trabalhou a sua área emocional. Então, a área emocional era uma área que eu não colocava. Olha só, na minha cabeça já tava junto ali com o meu intelectual, com a minha saúde, mas eu resolvi dessa vez fazer bem específico emocional. E aí eu coloquei várias coisas que eu percebi nesses 2 últimos anos que eu quero melhorar, que eu mereço melhorar, entendeu? Então tem algumas emoçõezinhas aqui, algumas preocupações, algumas coisas que não me pertencem e que estão querendo ficar, tá? Então já tive essa alerta, já coloquei aqui para trabalhar isso, tá bom? Então olha só, a gente falou aqui de 10 áreas. Quem tá chegando agora, certo? Eu sugeri aqui para vocês falarem no planejamento de vocês metas para a área espiritual, física, familiar, intelectual, conjugal, profissional, financeira, social, filhos e emocional. Quer acrescentar alguma outra? Pode acrescentar, certo? Agora o que eu queria falar para vocês são algumas características para vocês terem em mente quando forem fazer as metas de vocês. Inclusive, as metas de vocês, elas têm que ter essa característica, tá? Tem que ter essas características. A primeira característica é, você precisa fazer uma meta no positivo. O que é uma meta no positivo?
Se você colocar não quero engordar, você não está sendo positivo, certo? Então você tem que ser positivo. Olha, quando você ouve o não, ao mesmo tempo, quando você ouve, quando você lê ou quando você ouve, é como se você descartasse esse não e você só dá a atenção que vem em seguida, certo? Não quero engordar, quero engordar. Então o nosso cérebro, ele não reconhece o que é real e o que é imaginário. Falei isso no início, por isso a importância das visualizações. E ele também não reconhece o não de imediato. Se você fala assim, não corre, o que a criança vai fazer? Ela vai sair correndo. Não é assim? Quem é pai e mãe aqui quando fala isso pro filho? Ou então, não esquece de trazer o meu livro. Percebe? Então procure, se você coloca assim, se você coloca na sua física, na sua saúde, não quero comer doces. Você tá sendo positivo? Não. Como é que eu transformo isso, Iana? Como é que eu sou positivo? Eu quero comer saudável. Como que você vai fazer isso? Vou procurar um nutricionista, vou procurar uma dieta, seguir uma alimentação, vou evitar comer doces. Evitar comer doces é diferente de falar não comer doces. Então, a meta, ela precisa ser positiva. Anota aí essas características, porque isso aí é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Essa meta também, ela precisa ser desafiadora. Mas ao mesmo tempo que ela precisa ser desafiadora, exato, tem que afirmar, quero emagrecer saudavelmente. Outra coisa, falando agora em emagrecer, da mesma forma que tem muita gente que coloca na saúde, quero emagrecer. Gente, quero emagrecer é muito complexo, é muito amplo. Porque quando você fala quero emagrecer, se você emagrecer 1 quilo, tá ok já? Se você emagrecer 10 quilos, entende? Então você precisa falar quanto que você quer emagrecer. Só falar quero emagrecer não vai adiantar não, certo? Primeira dica, positivo. Segunda dica, essa meta precisa ser desafiadora e ao mesmo tempo alcançável. Como assim, Ana? Por que ela tem que ser desafiadora? Gente, porque se a sua meta acontece, cai no seu colo sem você fazer esforço, não vai funcionar. Entendeu? Você sabe que fazendo algo ou não vai acontecer. Não tem coisa que é assim na vida? A gente sabe que vai acontecer sem o seu esforço, sem a sua energia. E aí fica na zona de conforto, tá? Então, ela precisa ser desafiadora. Ela precisa te tirar da zona de conforto. Ela precisa te colocar pra frente. Ela precisa fazer você ir atrás. E alcançável, porque precisa ser algo também realista. Entendeu? Você não pode colocar uma coisa também que você sabe que você não vai cumprir, que você sabe que você não vai fazer. Entendeu? E outra, a gente vai falar também bem direitinho dos prazos. Tem prazo sim, precisa ter prazo, tá? Outra característica, precisa ser específica. Essa aí é muito importante. O que é uma meta específica? É você falar o máximo de detalhes que você pode em relação àquela meta, entendeu? Por exemplo, eu coloquei aqui na minha meta que eu preciso beber mais água. Se eu colocar assim, gente, beber mais água é o suficiente? Eu estou sendo específica? O que vocês acham? Beber mais água, eu estou sendo específico? Falem aí pra mim, o que vocês acham? O nosso cérebro, ele trabalha com especificidade, entendeu? Então, a gente precisa ser o máximo de... já estão colocando um resumozinho aí, valeu. A gente precisa ser específico, precisa ter clareza, precisa ter detalhes, tá? Então, eu preciso dizer quantos litros de água eu quero beber. Quero beber mais água, ok. Quantos litros? Eu quero beber 2 litros de água. Se você sabe que 2 litros de água são 14 copos por dia, dando aqui o exemplo que a Andrea falou, você vai colocar. Entendeu? Porque se eu tenho uma dificuldade enorme, gente, de beber água, tá? Se alguém tiver dicas aí, coloca
Pra ajudar nisso. Já me falaram, né, que tem aplicativos e tal. Aí no meu como que eu vou fazer isso? Beber 2 litros de água. Aí eu coloco, como foi que eu fiz o como? Alarme no celular, baixar o aplicativo tal, que me indicaram uma vez, entendeu? Se eu souber quantas, por exemplo, se a minha garrafa é 500 ml, então já fica até mais fácil, porque é mais fácil eu beber de pouquinho em pouquinho, de 500 em 500, do que eu beber 2 litros. Quando eu falo 2 litros, gente, a minha mente, ela fica assim, ó, meu Deus, 2 litros é muito. Mas se eu beber 4 garrafinhas, né, soa melhor pra mim, tá, gente? Isso é pra mim, Ana. Tem gente que tem muita facilidade. Andar com garrafa, eu preciso fazer isso, Paula, andar com a garrafa. Lembrar, a dica é lembrar que é bom pra pele. Boa! Verdade. Entendeu? Percebe isso que vocês estão falando? São estímulos, né? Então você precisa ser específico. Em 2022 eu quero emagrecer. Isso não é específico. Tá? Quanto que você quer? Quantos quilos que você quer emagrecer? Qual o percentual de gordura que você quer perder? Tá certo? Então, olha só, a gente já falou que a meta precisa ser positiva, precisa ser desafiadora e alcançável, precisa ser específica e ela precisa ser também individual. Ou seja, você precisa ter 100% do controle das suas metas, tá? Então, aquele exemplo que eu dei lá do filho, quando você for trabalhar a área dos filhos, eu só vou ser feliz e realizada quando meu filho se formar. Isso não depende de você, não depende 100% de você, tá? Então, coloquem metas que dependam 100% de você. Depende de você para realizar, tá? Outra importante também, ecológica. Vocês sabem o que é uma meta ecológica? Eu sei que vai ter gente aqui que sabe. O que é uma meta ecológica? O que vocês acham aí? Dá uma dica. Essa ecologia aqui é a ecologia para a programação neurolinguística, certo? O que vocês acham? O que é uma meta ecológica? Falem aí. Leia aqui um pouquinho. Lembrar que eu estou cuidando dos meus rins. É isso mesmo. Uma meta ecológica é você pensar, para programação neurolinguística, ecologia, quando você for colocar uma meta, é você pensar assim, de que forma isso vai afetar a minha vida? De que forma essa meta vai afetar a vida das pessoas que estão ao meu redor? Entendeu? Isso é ecologia. É você saber se isso vai gerar problemas para você, se isso vai prejudicar alguém que você ama. Porque, gente, a gente precisa ter ecologia nas metas. A gente não pode simplesmente colocar aí na loucura, entendeu? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Você tem uma família, você tem filhos, você sabe que você precisa ter horários para estar em casa, mas você tem uma meta assim bem louca de, não sei, ganhar aí alguma prova que você precisa se dedicar muito, mas você sabe que nessa meta você vai atrapalhar suas outras áreas. Você vai perder tempo, você não vai conseguir se dedicar aos seus filhos, à sua vida profissional. Então foi uma meta que você atrapalhou várias outras. Então precisa ser uma meta ecológica, que tem ecologia. Então, Iana, como que eu sei que a meta é ecológica? Para pensar. Isso vai me afetar de forma negativa? Isso vai afetar as pessoas que eu amo? Isso vai me trazer problemas? Certo? Então pensa também na ecologia aí dessa meta, tá certo? Outra característica também é que precisa ter data para acontecer. Alguém colocou aqui sobre prazo, acho que a Renatinha. Precisa ter um prazo, gente. Se você não colocar um prazo aqui, você vai fazer, sabe o quê? Você vai procrastinar. Entendeu? Vai ficar uma coisa muito solta. Então, tanto faz você fazer isso em março, como em dezembro. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui é para 2022, certo? Então, seria bacana se essas metas que você fosse colocar seja para 2022.
Então você vai colocar um prazo, ou de quando você vai começar, ou de quando você já vai ter concluído, certo? Vai depender aí da sua meta. Então essas 6 características são super importantes para você definir as suas... Eu diria que é mais importante até você saber essas características do que você ter a sua meta. Porque se você coloca uma meta que não está nessas 6, pode ser que você não alcance, não seja uma meta alcançável. Entendeu? Então sempre que você for, quando você for parar, ou hoje ou amanhã, escrever todas as suas áreas, todas as suas metas, você vai colocar um prazo. Se você quiser no final, você pode até colocar por mês. Eu, por exemplo, como eu mostrei aqui pra vocês, eu fiz no meu caderno, ó. Coloquei aqui todas as áreas. Eu escrevi no caderno, certo? Você pode fazer no caderno, você pode escolher um caderno bonito pra fazer isso. E aí depois você pode... Uma ferramenta de organização que utilizam muito hoje é o Planner. Quem aqui utiliza Planner? Eu sempre utilizo a agenda. Esse ano eu ganhei um Planner especial e aí eu estou usando, que também é muito bacana, ó. Você pode ver o seu mês todo, você pode ver a sua semana toda. Lá mesmo tem locais para você colocar as suas metas, os seus objetivos. Então depois que você traçar todas as suas metas nas suas áreas da sua vida, eu coloquei 10 aqui hoje, tá? Você pode depois separar por mês. As metas de janeiro, você coloca. As metas de fevereiro, você coloca. As metas de março, você coloca lá. Ou não, ou você escreve. Eu tô dando aqui muitas possibilidades porque eu não gosto de fazer algo muito engessado. Eu acredito muito que a gente tem que ter flexibilidade, porque eu acredito que com flexibilidade fica mais fácil a gente alcançar, a gente ser constante. Essas coisas muito radical, eu não curto muito, tá? Eu gosto de constância e eu acho que para ter constância tem que ter flexibilidade. Então, se você quiser colocar do lado da meta a data, super funciona, certo? Então, colocou lá, fazer atividade física. Quantas vezes na semana você vai fazer isso? Seja específico. Quando você vai começar? Entendeu? Vou começar aí dia 10 de janeiro. Coloca lá, 10 de janeiro. Marcar o exame com o oftalmologista que eu tenho que ir. Ok, quando que você vai fazer isso? Quando que você vai marcar? Quanto que vai ser? Registra tudo, gente. Registra tudo, certo? Anota realmente tudo, que isso vai fazer a diferença. E aí, no final, né, fica aí um plus para quem quiser, que eu acho muito importante, tá? É a gente poder fazer um mural. Era algo também que eu não fazia, porque a gente da Mutasa Evolução Humana, nós já temos um projeto. Quem faz os treinamentos com a gente, o Falcon Leader Trainer, a gente tem um momento lá que a gente faz um planejamento de metas. Então você já recebe um material todo personalizado, onde você coloca as fotos, certo? Mas esse ano eu fiz aqui diferente. Eu fiz um mural, tá? Na verdade eu escolhi as imagens, mandei pra gráfica e eu vou buscar. Mas o que eu fiz? Fica aí uma dica, tá? Você pode escolher imagens no Google Imagens, como é o nome daquele aplicativo? Acho que é Pinterest. Não sei nem falar, mas é aquele lá. No Google Imagens, ou mesmo fazer manual com revista, colar. Pega uma folha A3, nada de folha A4, gente. Folha A4 é muito pequenininho, tá? Pega uma folha A3 mesmo, tá? O que é uma folha A3? É aquela que é metade de uma folha de flip chart. Pega aí 2 folhas de A3 e coloca as imagens. Né? Então, eu, por exemplo, escolhi várias imagens. Ainda não concluí, porque eu estou esperando algumas metas que eu coloquei de casal. Eu vou falar um pouquinho sobre esse planejamento de casal. E aí a gente vai juntos, eu e ele, acrescentar essas imagens de casal. E eu vou mandar na gráfica e ele vai imprimir pra mim, certo? Essa foi a forma que eu fiz, mas você pode pegar a revista, você mesmo fazer, você mesmo imprimir, tá? E o que é o mural?
né, o mural aí das suas metas. Você vai escolher imagens que tenham a ver com as suas metas de cada área que você escolheu. Então, por exemplo, eu tenho que escolher aqui pelo menos umas 10 imagens. Gente, e a imagem mesmo? Eu não quero colocar uma imagenzinha bem pequenininha, não. Eu quero botar uma imagem, certo? Então, você vai escolher imagens. Então, você vai olhar uma imagem para a sua saúde física, para o seu intelectual, que te lembre, entendeu? E aí, olha a dica que eu vou dar agora. Todos os dias, quando você acordar, você vai olhar para o seu mural e você vai escolher uma foto em cada área por dia. Então, hoje, você vai olhar aqui para a sua saúde física, para aquela foto que você colocou lá da pessoa de biquíni, da pessoa com saudável. Você vai olhar, você vai fechar os olhos e você vai visualizar você, certo? Você vai se visualizar imaginando, realizando a sua meta que você colocou. Então, se você colocou lá que você pretende ter filhos, você vai olhar para aquela imagem, você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar como que vai ser a sua gravidez, como que você vai ser quando o filho crescer. Imaginar. Para quem está entrando agora, eu falei no início aqui da live o poder que é a visualização, certo? O nosso cérebro, ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Então, a gente precisa se permitir fechar os olhos e imaginar, criar, tá bom? Então, você vai escolher pelo menos uma imagem por dia de cada área. Hoje eu escolhi a física, amanhã eu escolhi do filhos, depois eu escolhi a profissional. Você vai parar ali um tempinho, segundos, e você vai imaginar com detalhes, com cor, com som, se tiver som, e vive aquele momento. Vive aquele momento ali presente. Gente, não tem como dar erro. Não tem como. Se você fizer isso todos os dias você imaginar, vivendo aquilo, respirando aquilo, não tem como dar erro. Não, você não consegue errar. Agora você tem que convencer a si mesmo, de verdade. Não é meia boca não, entendeu? É você se convencer de verdade que aquilo ali é seu. Se apropriar daquela meta, tá? Olha aí, estão falando aqui, com certeza eu sou prova viva disso. É isso mesmo. Me perguntaram aqui sobre planejamento também de casal. Olha só, o que foi que eu fiz. Eu acredito que mesmo que você tenha metas com seu parceiro, com sua parceira, é legal cada um ter as suas metas pessoais, certo? Por quê? Porque, gente, eu não posso colocar, eu coloquei na minha saúde física que eu quero treinar 5 vezes na semana. Aí eu só vou treinar se o meu esposo for. E se ele não for, se ele adoecer, se ele não tiver afim? Entendeu? Então, cada pessoa tem que ter aí as suas metas. Agora, tem algumas metas que eu coloquei que são comuns com ele. Por exemplo, profissional, financeiro, conjugal, filhos, né? Que eu preciso, que a gente precisa estar alinhado. Entendeu? Se eu for colocar eu posso colocar minhas metas em relação a filhos, mas eu preciso estar alinhada com ele em relação a isso. Certo? Então, lembrem disso. Isso é o quê? Ecologia. Né? A gente precisa, eu e ele, chegar num ponto em comum e decidir. Entendeu? Então, você pode, sim, colocar algumas metas com teu esposo ou com tua esposa. Tá? Mas é importante que cada um tenha a sua meta também individual. Tá certo? Tranquilo? Tão fácil falando? Gente, mas olha, falei também no início da live, eu sei que não é fácil, a gente parar, sentar pra fazer isso. A nossa mente, ela boicota muito a gente. Deixa eu colocar aqui o carregador. A nossa mente, ela fica o tempo todo ali, ó, contando uma historinha pra gente, né? Que eu não sou capaz, que eu não posso, o que tu tá fazendo, que besteira, não vai adiantar tu fazer isso, porque isso não vai sair do canto, porque tu não sabe o dia da manhã, porque vai ter uma quarta onda, uma terceira onda, porque... Olha, vigia isso, vigia teus pensamentos, vigia essa voz da escassez, vigia essa voz que diz que tu não é capaz, essa culpa, esse medo, fica atento a isso. Você não precisa
dar ouvidos a isso. Não é desse jeito, André? É desse jeito, eu sei. Eu sei. Então, cala a boca desses pensamentos, cala a boca dessa escassez, cala a boca de eu não vou conseguir, cala essa boca, que tá essa vozinha ali. Faz um acordo. Na programação neurolinguística, na PNL, a gente tem uma técnica que é acordo entre partes, tá? Então, conversa com essa vozinha, conversa com aquela parte que não tá deixando você prosperar, que não tá deixando você ir pra frente e toma de conta. Pega aí as rédeas que o filho é teu, entendeu? Então, assim, eu sei que não é fácil, mas eu sei que é possível, porque eu sou prova viva disso, gente. Eu não sou uma pessoa, pode parecer, mas eu não sou uma pessoa mega organizada. Não sou e não tenho vergonha de falar isso. Por que eu não tenho vergonha de falar isso? Porque eu busco ser melhor, porque eu busco ser organizada, entendeu? Então, é por isso que eu tenho que fazer planejamento, é por isso que eu tenho aqui um planner, é por isso que eu anoto, porque se já não é meu esse negócio de organização, se eu não me trabalhar, meu povo, o que vai ser de mim? Então, assim, o que eu tenho de mais importante são os meus sonhos, são as minhas metas, é onde eu quero chegar. Então, poxa, eu não vou tirar 10 minutos, 15 minutos, meia hora pra fazer isso. Entendeu? Então, não deixa a vida levar vocês. Não deixa. É tipo o Zeca Pagodinho. Não, pega as rédeas e faz. E faz. Entendeu? Tira um tempo pra ti, um sábado de manhã, 1 hora do teu sábado, terminou aqui a live, já vai fazer isso. Visualiza, eu não tô conseguindo, eu não consigo, eu nem pensei nisso, fecha os olhos, visualiza. Visualiza aquilo ali, onde você quer chegar, como que você quer estar ao final do ano. Lembra, o nosso sistema límbico não distingue o real do imaginário. Então, preste atenção na imagem, na autoimagem que você está criando de você mesmo. Isso, eu quero muito enfatizar isso, porque como eu trabalho muito autoestima, é algo que a gente precisa criar uma imagem positiva de nós mesmos, tá bom? Gente, então é isso. A ideia é essa live realmente ser rapidinha. Consegui aqui o horário, queria ir no máximo 1 hora, tô no horário. Contem comigo, certo? Pra quem tiver dúvidas, quem quiser fazer, quem quiser alguma coisa assim mais personalizada, também posso te ajudar, certo? Como eu falei pra vocês, eu sou psicóloga, sou também formada em coaching, então dentro do coaching, pra quem quer algo, quem tá mais perdido, pra quem não sabe realmente pra onde ir, pra quem quiser uma ajuda mais personalizada, fala comigo, certo? Que eu posso ver aí como eu posso te ajudar, como eu posso contribuir com as tuas metas, tá certo? Ai, que bom que vocês gostaram, eu quero. Vamos, André, a gente tinha até um projeto sobre isso, né? Vamos colocar isso aí. Quais são as 10 dicas? Eu acho que são as 10 áreas, não é? Camila, alguém colocou aqui, gente, as 10 áreas, acho que foi a Andriele. Escrevam aí de novo as 10 áreas, mas eu vou repetir, tá? As 10 áreas é espiritual, física, família, intelectual, conjugal, profissional, financeira, social, filhos e emocional, tá bom? Quem for fazer aí o seu planejamento, vamos fazer o seguinte, posta, se compromete, me marca que eu quero ver todo mundo fazendo, tá bom? Quero ver todo mundo fazendo, todo mundo que tá nessa live, todo mundo que passou por ela. Obrigada, gratidão, e todos vocês têm capacidade de criar metas. Todos vocês têm capacidade de criar pelo menos 4 ou 5 metas para cada área dessa que a gente conversou, tá? Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe vocês. Uma coisa importante que eu queria também falar para vocês, gente, se deixar, né, eu fico aqui. Mas é uma coisa importante, me escuta, que é muito importante. Não sai dessa live para eu falar isso pra vocês. Pegou esses teus projetos, pegou essas suas metas aí em cada área da saúde, dependendo da tua religião, da tua espiritualidade, apresenta isso a Deus, tá? Apresenta pra Ele. Né? Se é da vontade dEle, que aquelas metas se realizem, tá? Faz isso. Tenha aí esse momento de oração,
e já aí trabalha o teu lado espiritual, apresenta pra Deus e vê se é da vontade dele, né? Porque também não adianta a gente traçar um monte de meta que muitas vezes não é nem da vontade dele. Tá certo? Beijo no coração de vocês, muito obrigada. Fazia tempo que eu não fazia live, muito tempo. Tava com saudade de estar aqui pertinho de vocês. Prometo a gente marcar outras, inclusive quem tiver sugestão de tema, de alguma coisa pra gente falar, manda aqui no direct. Beijo, gente. Deus abençoe.